Um bom dia, meus irmãos amados de fé, meus irmãos umbandistas, meus irmãos do candomblé, meus irmãos espíritas. Agradecendo primeiro a Deus, Vodun Ganga Otolu, ao nosso Deus Pai Criador. Agradecendo ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, Sananda. Agradecendo a nossa Mãe Maria Santíssima. Agradecendo ao nosso grande irmão Arcanjo Miguel, nosso protetor. E agradecendo aos nossos protetores, que são os mensageiros de Deus aqui na terra, que intervêm entre nós e Deus, que são os nossos orixás, os nossos exus, os nossos caboclos, os nossos preto velho, os ciganos. Enfim, todos os espíritos que trabalham na linha da luz, que vem se manifestar aqui na Terra para trazer as suas mensagens para o nosso bem-estar. Nós que somos dessa vertente chamada Umbanda, que não é uma religião, mas é um estado de espírito, é uma fé naquilo que a gente foi preparado desde cedo para caminhar nesta caminhada do espiritismo dentro da Umbanda ou dentro do candomblé. Como eu disse, quero agradecer a Deus por tudo, por estar nesse momento vivo, com saúde, graças a Deus. E também agradecendo a Deus por todos os meus irmãos na fé, a todo o nosso povo dentro dessa vertente espiritual, que trabalham noite e dia, incansavelmente, para ajudar o seu semelhante, botando o seu branco para ir trabalhar dentro dos barracões, dos centros espíritas, incorporando com seus caboclos, com seus preto velho, com seus exus, pombageiras, malandros, ciganos, enfim, agradecendo a Deus por esses irmãos tão dedicados, prestativos, que sempre dedicam a parte do seu tempo em ajudar os outros. Hoje observamos nos nossos dias agora, principalmente aqui na nossa Brasil, ou na nossa cidade do Rio de Janeiro, há tantos e tantos barracões, há tantos e tantos centros espíritas fazendo esse trabalho de cura, de libertação, fazendo um trabalho importante na parte das limpezas espirituais, em que muitos se dedicam tirando com a força dos orixás, com a força de Deus, a força do Cristo, os obsessores, que hoje está aí devastando a fé das pessoas, esses espíritos que não têm nenhum compromisso com a luz. Quero falar aqui hoje desse tema, irmão, que é muito importante, que nós estamos atravessando os momentos difíceis. Será que nós já estamos dentro deste apocalipse, que tanto foi falado há 2000 anos atrás pelo apóstolo João, em que fala que os nossos dias seriam dias perturbados, a falta de amor ao próximo, uns para com os outros, iria esfriar, a falta de respeito, a falta de caráter, a falta de amor ao próximo. E hoje nós estamos vendo acontecer isso aí diariamente, as pessoas perdendo as suas liberdades, sem poder se expressar, seja na sua fé,
seja na sua vida diária, seja com a sua opinião. Então, quero lembrar os irmãos, de novo, estamos dentro deste apocalipse, irmãos, porque tudo está acontecendo. Não é mais devagar não, são coisas rápidas que estão acontecendo no mundo todo. O que nós temos observado, esses desastres naturais, muitos causados pelo homem, por causa da sua ganância, as doenças se alastrando cada vez mais, cada dia mais, que já ceifou milhões de vidas, milhões de pessoas que já deixaram essa terra por doenças, por desastres, muitas das vezes causado pelo ser humano por causa da ganância, do dinheiro, do ouro, da prata, em que os espíritos sempre nos orientam muito, os nossos mensageiros, que a gente tem que sim ter muita atenção a respeito disso. Porque não é só botar o seu branco, não é só botar sua guia no pescoço, botar sua roupa e ir para os barracão. Não. É importante que você, irmão, estude, preste atenção, pesquise o que está acontecendo em volta de si mesmo, no mundo. A desarmonia entre uns aos outros. As pessoas não conseguem se entender, porque a fé de um é assim, a fé de outro é daquele jeito, o outro lá acredita daquela forma. Mas as pessoas esquecem que esses caminhos dessas fé, em que as pessoas tanto praticam no seu dia a dia, elas levam um caminho só, gente. É a Deus. Embora o que a gente observamos hoje, muito distorcido, tanto na parte católica, na parte evangélica, como na parte de Umbanda, na parte de Candomblé. Às vezes há uma parte em que as pessoas, aqueles que estão de frente, distorcem algumas coisas, põe medo nas pessoas, principalmente os donos de barracões, os dirigentes, né? Por querer manter os filhos de santo, seus consulentes, cercado de pessoas, muitos impõem medo. Cria aquelas doutrinas terroristas, em que eu já ouvi e vi muitos zeladores de santo, inescrupulosos, dizendo que se os filhos saírem da casa, ele vai fazer com que aqueles filhos não consigam sair, caminhar, ter sucesso lá fora. Porque ameaça que vai fazer trabalhos para que possa ferrar a vida da pessoa, que vai pegar os seus exus, seus assentamentos e vai botar de cabeça para baixo. Quer dizer, é um terror espiritual na mente das pessoas que estão ali dentro dos barracões, que quando você está numa casa, que você está ali aprendendo, mas você não está preso àquela casa. Você tem que estar ali aprendendo, desenvolvendo, mas você não está preso àquela casa. Você tem o direito de escolha de ir para onde você se sente melhor. Então nós estamos vivendo hoje esse terror espiritual em todas as vertentes que se chama religião ou fé. Os líderes religiosos não tem nenhum pingo de respeito com as pessoas. É uma exploração fora do comum. É uma pedição de dinheiro. Tudo
bem, a gente sabe que as casas têm gasto, né? Os centros de Umbanda, os centros de Candomblé, com luz, com água. Às vezes até com alimentação para aquelas pessoas que estão ali presentes. Mas isso não quer dizer que você, pai de santo, zelador ou filho de santo, que ele não tem que trabalhar para manter as suas responsabilidades de sua própria alimentação, dos seus gastos pessoais. Não querer viver dia e noite, noite e dia de trabalhos de macumba ou de feitiçaria, de magia. E a pessoa não quer outra coisa na vida. Então ela coloca esse terror na vida dos seus filhos de santo, dos seus clientes. Começa a botar na cabeça daquelas pessoas que estão ali que aquela outra casa lá, aquele outro centro, aquele outro barracão, não é bom. Lá não tem luz, lá não tem verdade. Quando na verdade, gente, todos os centros espíritas é bom. Seja Umbanda, seja Candomblé, seja espírita, seja evangélico, é bom. O que é ruim é as pessoas que estão ali. Muitas é que têm comportamentos errados, imorais, falta de caráter. Eu já estou há 32 anos, há 12 anos feito no santo. E o resto do tempo dentro da Umbanda. Entendeu? Já vi de tudo que vocês possam imaginar. Hoje eu tenho a minha responsabilidade espiritual. Atendo aqui na minha casa mesmo. Tenho um espaço reservado para isso. Faço as minhas gírias aqui mesmo, que eu tenho um espaço reservado para isso aqui na minha casa. Porque quando eu estava na casa de outras pessoas, eu sempre fui muito observador. Eu não ficava ali perdendo meu tempo com discussões ou entrando em atrito com outros irmãos da casa. Não, eu sempre fui observador. E procurava sempre aprender ali com aquele mestre que estava ali ensinando, que é o Pai de Santo. Muitas das coisas eu concordava, outras não, mas eu não ia entrar em conflito. Eu fiquei dentro de uma casa aproximadamente uns 7 anos. Quando eu vi que aquele zelador não tinha mais nada a me oferecer em termos espirituais, eu saí e procurei outros lugares. Até porque começou a acontecer algumas coisas dentro da casa que eu já não concordava, né? Comportamento do próprio zelador e de algumas pessoas dentro da casa que não coincidia com aquilo que eles pregavam. Falavam uma coisa dentro da espiritualidade e praticavam outras. Também cada um é dono da sua vida, ninguém tem que se importar com nada. Cada um é responsável pelos seus atos. Cada um no seu tempo será chamado e irá pagar tudo pelos seus atos errados. Então, irmão, nós estamos vivendo neste mundo chamado Apocalipse. Apocalipse espiritual. Nós não vamos entrar nele, nós já estamos vivendo nele há muito tempo. Muito sofrimento, muita tristeza, muito desencarne, doença, sofrimento. E o mundo espiritual, lá do outro lado da cortina que a gente não vê, a gente vê o físico aqui. A batalha lá é grande, o irmão não faz ideia. O lado de lá a batalha é grande. É a luz lutando contra as trevas. É a luz limpando a sujeira das trevas. Aos espíritos trevosos que não têm compromisso nenhum com a verdade, nem com Cristo, nem com Deus. E eles, os chamados obsessores, ainda tem muitos ainda na parte espiritual cumprindo
o restante de sua missão aqui na Terra. É por isso que nós temos que se manter vigilante, irmãos, em nossa fé, manter o nosso conhecimento, manter a nossa verdadeira liberdade espiritual, a nossa verdadeira fé. E qual é a nossa verdadeira fé? É você botá-la em prática, em estender a mão ao seu semelhante, em ajudar o seu vizinho, em ajudar aquele que está precisando. Que muitas das vezes, irmão, a ajuda ela não precisa ser material, mas ela precisa ser espiritual, um conselho, alertar a pessoa de uma coisa que ela pode lá na frente quebrar a cara e você avisar ela, olha, vai por aqui. Ou falar de coisas espirituais para ela, abrir a mente dela. Porque hoje, uma terça parte, mais uma grande terça parte da humanidade ainda está adormecida, vivendo na velha Matrix, naquela roda de Sansara que parece que nunca para. Parece que é a mesma coisa repetida todos os santos dias. E os acontecimentos estão aí, à nossa cara, à nossa frente. As mudanças estão aí, acontecendo de uma forma muito rápida. E ainda uma terça grande parte da humanidade ainda está dormindo. Essas pessoas terão muita dificuldade, porque quando o cerco apertar mais, e vai apertar, elas não vão saber para onde caminhar, para onde ir, a quem procurar. Porque a mensagem está sendo dada agora. Os nossos irmãos espirituais estão trazendo todo santo dia em todas as casas espirituais, seja do Umbanda, seja do Candomblé, seja espírita, ou até nas igrejas evangélicas. Os irmãos espirituais estão incansavelmente trazendo as mensagens, mas ninguém, é uma pouca minoria que consegue captar os avisos que está aí presente. Eu vou citar para vocês aqui uma pequena passagem lá nos dias de Jesus. Quando Jesus disse aos seus apóstolos, servos, seguidores daquela época: olha, vigiai e ficai atento. Porque quando a Roma, que era aquele exército poderoso daquela época, vier e cercarem a cidade, vocês ficam atentos. Aconteceu que aquele exército naquela época foi e cercou Roma, ficou ali cercado por um bom tempo e depois se retiraram. Os israelitas naquela época continuavam casando, trabalhando na sua lavoura, seguindo a sua fé, a sua religião, o judaísmo. E quando o exército de Roma se retirou, eles achavam que estava tudo bem, que não ia acontecer nada, que Deus iria proteger eles. Mas Jesus deixou bem claro: quando vede o exército se aproximar e cercar a cidade, ficais atentos, porque na primeira oportunidade que tiverem, fujam para os montes, fujam para bem longe de Jerusalém. Alguns, naquela época, captaram a mensagem de Jesus e entenderam que ele estava dando um aviso. E a maioria não. E quando o exército voltou pela segunda vez, que cercou toda a cidade de Jerusalém, botaram estacas e ficaram no chão de ponta para cima, cercaram tudo. Ninguém mais saía, ninguém mais entrava. E o que aconteceu? Toda a nação foi escravizada de novo.
Foi onde começou as grandes perseguições àqueles que seguiam a Jesus, né? Porque aquele povo religioso daquela época não entenderam a mensagem de Jesus. Do mesmo jeito, irmãos, é por nossos dias de hoje. Jesus disse: veja os sinais no céu, nas águas, nos mares, nas florestas. E a gente tem visto os sinais diariamente. Mas ainda assim as pessoas não acordam. A maioria, uma grande terça parte, está esperando que Jesus venha numa nuvem para resgatar eles quando chegar o dia do pega para capar. Muitos e muitos e muitos têm essa ideia na cabeça. Hoje, nós não vamos fugir para os montes, porque a nossa cidade ou o nosso mundo não vai ser cercado. Mas está vindo aí a cobrança. Está vindo. Hoje, como nós sabemos, estamos perdendo a nossa liberdade, principalmente a liberdade religiosa. Ou a sua liberdade de expressão, sua liberdade de ter a sua ideia. Você não tem. Porque os poderosos, os governantes do mundo, a força trevosa, ela te impõe aquilo que tu tem que ser. Ou você segue o que eles impõem a você, ou você não serve para viver nessa terra. E quando você tem a sua opinião que você quer expressar, você é impedido disso. Como é o que nós estamos vendo atualmente. As pessoas sendo presas, sendo perseguidas, sendo mortas, assassinadas, perdendo as suas propriedades, porque ela teve uma ideia diferente. E é uma coisa certa. Tenha uma ideia diferente no mundo ou nesse país que não esteja de acordo com os governantes, com os poderosos, trevosos, para ver se você não vai ser perseguido. Então acorde, irmãos. O apocalipse já está acabando e você não percebeu. Porque quando chegar a hora mesmo, se você não tiver preparado, você sabe a possibilidade de você ficar para trás. Então hoje, a sua fé não é você fugir para os morros, para as montanhas, para se escapar, seja da perseguição, ou seja de quem for. Mas é usar sua fé, usar sua sabedoria, usar o conhecimento. Você não tem que ser só espírita, você tem que ser uma pessoa estudiosa. Você tem que ser uma pessoa inteligente, para você abrir o seu olho, a sua mente, e você entender que nós estamos vivendo no limiar de uma nova era, de um novo mundo. O mundo espiritual, ele vai continuar. A espiritualidade não vai mudar não, gente. Muitos têm ideia errada de que nós vamos ser resgatados e vamos para o céu. Isso principalmente na parte evangélica, né? Que tem essas ideias e parte católica. Ou os que vão morrer vão diretamente para o inferno. Um lugar de muito tormento, de muito sofrimento, de muita tristeza. Que na verdade o inferno são as nossas próprias ideias erradas que a gente cria para nós mesmos. Esse é o nosso umbral. Porque como pessoas vivas na Terra, a gente cria esse umbral pra gente, que a gente vive dentro dele o tempo todo. O nosso umbral espiritual, que a gente não consegue enxergar. Nós criamos as nossas realidades, que muitas das vezes é errada, e a gente sofre e não entende por quê. Que a gente passa por tudo aquilo e começa a culpar Deus, começa a culpar Cristo, começa a culpar os mestres espirituais,
Começa a culpar os orixás, começa a culpar os exus, os caboclos, os velhos. Porque nós criamos o nosso umbral espiritual na nossa cabeça. Às vezes a gente tem a ideia de perseguição, que a gente é perseguido. Mas não é, irmão. É a tua realidade. É o teu estado de espírito que te faz tu viver nessa matrix, nessa roda de sansara que tu não consegue se libertar dela de jeito nenhum. Porque tu tá adormecido. Parece que tu tá com alguma coisa que tapou os teus olhos de uma tal forma que tu não consegue abrir eles para essa realidade da espiritualidade. Então, tá, eu tô deixando o meu recado aos irmãos de Umbanda, aos irmãos de Candomblé, que acordem. Vocês continuam dentro dos barracões, continuam praticando as suas tradições, os seus conceitos. Até aí nada errado. Mas acorde. Comece a perceber que nem tudo que nos foi ensinado é verdade. Muitas coisas que tem dentro das vertentes espirituais umbandista e candomblé foi inserido por nós mesmos, pelas nossas ideias, nossos conceitos, nossas tradições, nossas vaidades. Então fique atento. Os seres espirituais, conhecidos como Exu, conhecido como Caboclo, conhecido como Preto Velhos, eles trazem a mensagem todo santo dia para nós. Mas a nossa vaidade, o nosso ego, muitas das vezes é tão grande que a gente não acorda, não percebe. Aí quando você começa a se destruir a si mesmo, a sua casa começa a ficar vazia, as pessoas começam a ir embora, procurar outras casas, e você não entende. Mas o que eu fiz de errado? Aí você não consegue abrir os olhos, não consegue acordar. Então fique atento. Fique atento. A sua forma de praticar sua fé dentro do seu barracão, a sua forma de sua tradição, a sua forma de seu conceito. Já fez uma pergunta? Será que isso aqui está certo mesmo? Você já se perguntou ao seu mestre espiritual, o seu mentor? Isso aqui está certo? Será que isso aqui realmente está de acordo com a espiritualidade? Está de acordo com os ensinamentos espirituais? Ou isso aqui eu estou botando pela minha vaidade, pelo meu ego? Muitas das vezes para você ficar famoso dentro daquela comunidade ali, né? Como aquele grande zelador, aquele homem, começa a ter ideias erradas. Lembre-se, se você quer caminhar por caminhos diferentes, então aprenda a caminhar por outros caminhos. Abandone aqueles caminhos que não estão certos. Se você quer plantar e colher lá na frente rosas, então plante elas agora, para que lá na frente elas não se tornem espinho na sua vida. Como eu disse, a nossa realidade, irmãos, somos nós que criamos. Não é Deus, não é Cristo, não é os Espíritos, é nós. Somos nós que criamos a nossa realidade de nossa vivência, de nosso mundo, do que a gente é, do que a gente quer ser. Somos nós. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelas nossas ações. Nós, alguns podem até me criticar, achar que não, mas nós temos mais treva dentro da gente do que luz, porque é uma realidade. A gente tem mais treva do que luz, porque, como disse uma vez o apóstolo Paulo, aquilo de bom que eu quero fazer eu não consigo, mas o que é errado, isso eu consigo com facilidade. Então é a tua realidade, é aquilo que tu cria, é aquilo que tu acha que é certo, é aquilo que tu pensa que está fazendo certo.
Mas já se perguntou para sua consciência? Será que é assim que eu tenho que dirigir a minha casa? Será que é assim que eu tenho que ensinar os meus filhos de santo? Os consulentes, aquelas pessoas que vêm? Será que isso está certo? Então, o apocalipse espiritual, nós estamos vivendo ele sim. E ele está aqui agora, presente em nossa vida. Este ano de 2020, ou mais conhecido como 2020, é o ano do despertar espiritual. E o ano da colheita. O ceifeiro, ele está aí ceifando. É o chamado ervas daninhas, que está plantada junto com o trigo. E o ceifeiro está aí ceifando as ervas daninhas. Você é erva daninha ou você é o trigo? Faça essa pergunta para si mesmo. Se pergunte. O que eu estou fazendo para contribuir com a espiritualidade? Para ajudar mais e mais e mais pessoas? O que eu estou fazendo para eu crescer espiritualmente mais e mais? Será que eu continuo preso àquelas velhas tradições, aqueles velhos conceitos? Será? Será que eu evoluí? Se você tem 20, 30, 40, 10, 5 anos dentro do candomblé, ou dentro da Umbanda, ou dentro dos centros espíritas, ou seja onde for sua fé, será que você está evoluindo? Ou ainda está preso a esses grilhões, essa corrente das tradições, dos conceitos, das ideias, do egocêntrico, do ego ferido? Então é importante, meus irmãos, que você se liberte agora, porque o tempo se faz curto. As trevas, ela está sendo banida para sempre de nossa terra. E como nós temos também treva dentro de nós, pode ser que a gente também esteja incluído aí nessa limpeza e a gente não fazer parte mais dessa terra. Um desencarne, é lógico, né? Então, se você é o trigo, mantenha-se firme, bonito, para que você possa agradecer a Deus todos os santos dias pelo que Ele está fazendo por você, pelo que os mestres espirituais estão fazendo por você. Pare com essas ideias de que Exu é o diabo, de que Exu mata, de que Exu destrói. Não, Exu não é o divisor da nossa fé entre nós e Deus. Exu é o mensageiro. Ele traz a palavra certa. É você que interpreta errado, usando essas entidades de luz para querer se dar bem, para querer ganhar dinheiro, para querer ferrar os outros. Isso é o que você pensa, né? Porque quando você faz um trabalho de errado, você está mais se ferrando do que ferrando os outros. Porque é a lei do retorno. Como disse Jesus, não faça aquilo aos outros, aquilo que você não quer que faça a si mesmo. Então não pense que sua magia, seu feitiço, sua macumba, que você acha que vai destruir outro humano, outra pessoa que você não gosta, ou que aquela pessoa, o consulente, vier à sua casa pedir para você fazer, que você vai conseguir. Não vai não. Você tem que entender. Já viu aquele ditado que o vento que venta lá é o que venta cá? Tu tem um mestre, um protetor. Aquela pessoa também tem um. Ela também tem um protetor. Aí eu te pergunto, tu acha que o teu protetor é melhor do que o dele? Tu acha que os mestres espirituais vão guerrear entre si para satisfazer a tua vontade
para te satisfazer o teu ego, para te satisfazer aquela macumbinha que tu foi lá na encruzilhada, no cemitério, seja onde for, botar para lascar a vida dos outros? Tu acha que os mestres espirituais vão entrar em contenda para te satisfazer? Não. Não esqueça disso. Que você está fazendo macumba para si mesmo, para se ferrar a si mesmo. Não a ninguém. Não há mais esse espaço para isso. Pelo amor de Deus, gente, acorde. Não há mais espaço para isso. Então, se você quer abrir o seu olho e despertar, faça isso enquanto é tempo. Porque as mudanças estão chegando. O tempo está aí. O tempo é tenebroso e curto ao mesmo tempo. Você não tem mais a vida toda de sua encarnação para continuar errando e achando que vai ficar tudo por isso mesmo. Não. A sua corda já esticou. Então acorda. Estou deixando essa mensagem aqui porque eu também procuro me corrigir todo santo dia. Tirar um pouco dessas trevas de dentro de mim todo santo dia. Porque eu também sou trevoso. Não sou santinho. Nem nasci santo. Mas procuro absorver um pouco da luz, um pouco da verdade, do que os espíritos, como nós conhecemos, né, os mensageiros, na Umbanda, no Candomblé, os Exus, os Preto Velhos, os Caboclos, os Hereis, os Ciganos, os Malandros. Eu procuro absorver o que eles têm a nos passar. Algumas vezes você até vai numa casa e vê aquela pessoa incorporada, aí você fica até meio assim suspeita, assim com receio de falar com aquela entidade, porque você vê aquela entidade, na verdade, não é nem a entidade, é aquela pessoa ali falando tanta besteira, tanta coisas, que você fica receoso. Aí você se pergunta, mas é aquela entidade, um tranca-rua, um malandro, uma pombagira, uma Maria Padilha que está falando aquilo mesmo? Será que é ela? Aí você fica assim meio receoso de quando você vai no centro de Umbanda tomar uma consulta. Porque eu penso assim, eu sempre tirei por mim, quando eu ia nos terreiros, quando eu estava no começo, eu sempre fui bem observador. Eu sempre falei e pensei, se a entidade tem alguma coisa a me falar, eu não vou até ela não. Se ela vê que alguma coisa na minha vida precisa melhorar, ou um aviso que ela tem que me dar, ela vem até a mim. Olha, você está passando por isso, você vai passar por isso, se você não mudar a sua forma de agir, de caminhar, você está sujeito a passar por isso. Isso sim é o verdadeiro mestre, é o verdadeiro mensageiro. Agora você vai até a entidade, você derrama sua vida todinha ali. Será que aquela entidade realmente é ela mesma? Ou é aquele pai de santo? Ou aquele médium que está ali incorporado, como se diz? Olha a sua vida aí sendo exposta. Então, acorde, fica atento. Fica atento. Porque o apocalipse espiritual, nós estamos já dentro dele. Há muito tempo. Ele já está presente. Então, irmãos de Umbanda, irmãos de Candomblé, irmãos espíritas, né? Porque também as trevas não estão dentro só do Candomblé e só dentro da Umbanda, está dentro também de todas as vertentes espirituais. Que as trevas, na verdade, são as pessoas que compõem aquela organização religiosa. Não é a religião em si que é errada, é as pessoas. Fica aí, essa dica aí. Agradeço a Deus por mais este dia. Agradeço aos irmãos que estão vendo e que vão ver este vídeo, que vão curtir, dê a sua curtida. Se inscreva no meu canal. Dê o seu joinha. Meu canal não é monetizado, porque
Eu acho que o canal, quando é espiritual, ele tem que ser espiritual. Ele tem que viver daquilo dali, da espiritualidade. Não monetizado, porque muitas das vezes, quando o canal é monetizado, quando você está vendo uma mensagem ali, entra um comercial no meio ali. E isso não é bom. Entendeu? As trevas está de olho em você. Se você não se ligar, se você não se policiar, ela vai te pegar. E quando tu querer sair, pode ser tarde demais. Acorde. Que Deus Pai, o Criador, que nosso Pai Oxalá, conhecido dentro do candomblé da Umbanda, abençoe a cada um de vocês. Que o meu pai Xangô e minha mãe Iemanjá e meu mensageiro que se apresenta como Exu, seu tranca-rua de Imbaré, que dê luz, que dê força e proteja cada um de vocês. Novamente, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma quinta-feira de muita luz e um fim de semana de muita alegria. Que a luz esteja sempre no coração de vocês e que o tempo do despertar é agora. E peço a Deus e aos meus mestres espirituais que ajude a cada um de vocês. Que vocês que estão vendo esse vídeo é um sinal de que você está despertando. Não é uma crítica, meus irmãos, algumas coisas que eu falei aqui, mas é uma realidade muito clara que a gente hoje estamos vivendo dentro da espiritualidade, principalmente dentro dos barracões, dos centros espíritas e dos centros evangélicos. A arrogância, a prepotência, o ego é fora do comum. Então, se policie. Acorde, abra os seus olhos. Porque não existe ser humano perfeito. Todos nós temos treva dentro de nós. Mas Deus está dando a oportunidade para que você ilumine-se o mais quanto antes possível. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê luz para cada um de vocês. Fique na paz de Pai Oxalá e na paz de nosso Mestre Maior, Jesus Cristo. Um bom dia.